Então, fala pessoal, estamos de volta para a parte 2 do Resolvendo Calor Latente do livro Tópicos de Física. Vamos para as questões? Próxima questão, questão 50, diz o seguinte: uma pedra de gelo de 20 gramas de massa de gelo está inicialmente a menos 10 graus Celsius e recebeu 2.700 calorias. Determine a temperatura atingida, sabendo que essa energia foi totalmente aproveitada pelo sistema. Então ele quer saber qual vai ser a temperatura final atingida por essa pedra, inicialmente era gelo, né? A gente vai ver o que vai acontecer com ela após ela receber 2.700 calorias, tá? Ele fornece pra gente o calor específico do gelo, o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo, ok? Então, vamos lá. O que é que vai acontecer inicialmente com essa pedra de gelo que está a menos 10 graus Celsius? Então a gente tem uma pedra de gelo que está a menos 10 graus Celsius. Se a gente fornecer calor a essa pedra de gelo, ela não derrete, porque menos 10 não é o ponto de fusão. Ela simplesmente vai aquecer até atingir esse ponto de fusão, que é 0 graus Celsius. Tá? Então vamos calcular a quantidade de calor necessária para isso acontecer e ver se dá 2.700 calorias. Então vamos lá. Esse calor 1, como é um calor de aquecimento, é o mc delta θ, porque é um calor sensível, né? A massa do gelo nessa questão é 20 gramas. O calor específico do gelo, 0,50 ou 0,5. E a variação de temperatura para sair de menos 10 até 0 é porque aumentou 10. Né? Então a gente fazendo essa conta aqui, 20 vezes meio dá 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, nesse primeiro processo, são necessárias apenas 100 calorias. Se ele recebeu 2.700, não parou por aí. As outras 2.600 foram aproveitadas pelo sistema, como ele disse, e vão fazer com que esse gelo derreta agora, né? Já que ele atingiu o ponto de fusão, ele agora vai derreter e vai manter sua temperatura constante. Vamos calcular a quantidade de calor necessário para isso acontecer, tá? Então vamos lá, deixa eu só pegar outra cor. Vamos fazer de azul agora, ó. Como essa parte 2 está ocorrendo uma mudança de estado físico, o calor é um calor latente, então a fórmula do Kmala, né? Então, a massa continua sendo 20 gramas e o calor de fusão é 80. 2 vezes 8 é 16, como tem dois zeros, 1.600 calorias. Então, ó, até o presente momento, esse corpo gastou 1.700 calorias. Recebeu 1.700 calorias, né? 100 para aquecer de menos 10 até 0 e mais 1.600 calorias para fazê-lo derreter. Então, até o momento, esse corpo já recebeu 1.700 calorias. Porém, na questão diz que ele recebeu 2.700 calorias. Isso quer dizer o quê? Que ainda está restando 1.000 calorias para esse corpo, para ele aquecer essa água. Então, essa água que está a 0 grau, ela vai ser aquecida até uma certa temperatura final, que a gente não sabe qual é. E para ela ser aquecida até essa temperatura final, é porque ela recebeu uma quantidade de calor. Essa quantidade de calor que ela recebeu é de 1.000 calorias. Porque é o que está sobrando, né? Se ele recebeu 2.700 e gastou 1.700, é porque ainda restam 1.000. Essas 1.000 foram utilizadas para aquecer a água de 0 até essa temperatura final, que é o que ele quer que a gente calcule, tá? Então, como essa água vai ser aquecida, vai variar sua temperatura, é a fórmula do Quimacete. O calor é 1.000, porque é o que restou dos 2.700. A massa continua sendo 20. O calor específico, como agora a água derreteu, é 1 vezes a variação da temperatura. Então, a variação da temperatura vai ser 1.000. 20 vezes 1, que está multiplicando, vai passar dividindo, né? 100 dividido por 2 vai dar 50 graus Celsius. Então, a variação de temperatura é 50 graus Celsius. Ele não perguntou a variação. Ele perguntou a temperatura atingida, ou seja, a temperatura final. Mas só a gente fazer aqui da variação, né? Quem é a variação? É a temperatura final menos temperatura inicial. Isso aqui vai dar igual a 50. Só que a temperatura inicial é quem? 0, né? Porque é a temperatura inicial da água. Então fica a temperatura final menos 0 igual a 50. Ou seja, a temperatura final dessa água vai ser 50 graus Celsius. Ok? Próxima questão, questão 51, diz o seguinte: você tem 100 gramas de água a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Então, a temperatura inicial 25 graus Celsius. Quanto calor deve se retirar dessa água para obter um bloco de gelo de 100 gramas a 0 graus Celsius? Ele fornece o calor específico da água e o calor latente de fusão do gelo. Então, vamos
desenhar isso aqui para a gente visualizar melhor o que está acontecendo. Então, o que é que ele está dizendo para a gente? Que ele tem 100 gramas de água que estão a 25 graus Celsius. Ele vai retirar calor dessa água de modo que ela vire gelo a 0 grau. Então, vamos lá. Você tem uma água que está a 25 graus. Se você retirar calor dessa água, ela não vai congelar instantaneamente. Ela vai primeiro ser resfriada e vai virar água até chegar no ponto de solidificação ou de fusão, que é 0 graus Celsius. Chegou no ponto de fusão ou de solidificação, continuou retirando calor, aí sim ela congela e vai virar gelo e mantém sua temperatura constante, porque na mudança de estado físico não há variação de temperatura. Tá? Então, como vai parar em 0 grau, a gente para aqui mesmo. Então, só ocorreram dois processos. O primeiro processo que retirou a água, que retirou o calor da água e fez ela resfriar. E o segundo processo que retirou o calor da água e fez ela se solidificar, ela virar gelo. Ok? Só um detalhe. Esse processo aqui, Q2, ele é um processo de solidificação. E foi fornecido para a gente o calor de fusão, que é o inverso, né? Solidificação é de líquido para sólido e fusão é quando é de sólido para líquido. Qual é a diferença? É apenas um sinal. Se o calor latente de fusão é 80 calorias, é porque a gente precisa fornecer 80 calorias por gramas para que ele sofra fusão. Para ocorrer a solidificação, que é o processo inverso, ao invés de eu fornecer 80 calorias, eu vou retirar 80 calorias. Ou seja, ele é menos 80 calorias para cada grama. Tá? Então, mais uma vez, o calor total nesse processo vai ser o calor 1 mais o calor 2. Então, a gente vai calcular separadamente quem é o calor do primeiro processo, o calor do segundo processo e somar ao final da questão. Então, vamos lá. Só analisando aqui, ó, a questão processo 1 é calor sensível, né? Porque é uma variação de temperatura. E o processo 2 é um calor latente, porque é mudança de estado físico. Tá bom? Então vamos lá, a parte 1, mc delta θ. A massa, a 100 gramas. O calor específico da água, né? Porque a água é 1. E a variação da temperatura saiu de 25 para 0 é porque reduziu 25, então é menos 25. Tá? Se você está com dúvida na hora de fazer a variação da temperatura, que eu estou fazendo de cabeça, né? Você monte aí. Delta θ é a temperatura final menos temperatura inicial. Isso para todas as questões, tá? Já que até agora eu fiz todas de cabeça, tá bom? Então vamos lá. Esse menos vem para frente, né? 100 vezes 1, 100. 100 vezes 25, 2.500 calorias. Então, no primeiro processo, foram retiradas 2.500 calorias. Por isso esse sinal de menos. Esse sinal de menos é para indicar que foram retiradas 2.500 calorias da água. Bom? No processo 2, que é um calor latente, a fórmula é o Kmala. A massa continua sendo 100 gramas e o calor de solidificação é menos 80. Então, o menos vem para frente. 100 vezes 80, 8.000 calorias. Ok? Então, para cá, ó. Para calcular o total, que é o Q1 mais o Q2, o Q1 foi menos 2.500 calorias e o Q2 foi menos 8.000. Né? Você fazendo o jogo de sinal aí, ó, mais com menos dá menos. Menos 2.500 menos 8.000 vai dar menos 10.500 calorias. Então, dessa água foram retiradas, esse sinal de menos indica isso, que foram retiradas 10.500 calorias para que essa massa de água virasse gelo, tá bom? Se ele pedisse o valor absoluto, seria o módulo, né? O calor total envolvido nesse processo é 10.500 calorias, tá? O sinal de menos é apenas para indicar que esse calor foi retirado. Chegamos na última questão 52, que diz o seguinte. Um corpo de massa 50 gramas, inicialmente no estado sólido, recebe calor de acordo com a representação gráfica a seguir, passando para o estado líquido. Então a gente tem aqui uma curva de aquecimento, né, de um corpo que inicialmente está no estado sólido. Né? Então vamos lá, o que é que a gente tem aqui? Ó? Essa primeira parte do gráfico, vou chamar de parte A. Nessa parte A, o corpo ainda é sólido, né? E o corpo está aquecendo, ó, está recebendo calor e sua temperatura está aumentando. Então, está acontecendo aqui um aquecimento. Na letra B, que eu vou marcar aqui no meio, observe que o gráfico é uma reta horizontal. Uma reta horizontal quer dizer o quê? Que o calor continua sendo fornecido, porém a temperatura não está variando. É 40 graus, ó, e se mantém em 40 graus. Então, se um corpo recebe calor
e não está variando sua temperatura, é porque está acontecendo mudança de estado físico. Então, se ele é sólido e recebe calor, ele vai virar líquido. Então, ele vai estar passando por uma fusão. Tá? E na letra C, está recebendo calor e variando a temperatura, é porque está acontecendo um aquecimento. Então, esse corpo estava sólido, recebeu calor, agora ele está no estado líquido, tá? Então, traduzindo o que está aí no gráfico, é isso aí. Na parte A, a gente tem um corpo sólido, recebendo calor e variando sua temperatura. Na parte B do gráfico, a gente tem uma reta horizontal sem inclinação, né? Isso quer dizer que está ocorrendo mudança de fase, portanto, é uma fusão, já que o corpo é sólido. E na parte C, terminada a fusão, o sólido virou líquido, ok? Então, ele fala aqui, ó, no gráfico, Q representa a quantidade de calor, né? Pelo corpo e T sua temperatura, como a gente já tinha analisado. Letra A. O que ocorre no intervalo entre 40 calorias e 500 calorias? 400 calorias e 500 calorias está aqui, ó. Entre 400 e 500 calorias está ocorrendo justamente a fusão, né, que é a parte B do gráfico. Por que está ocorrendo a fusão? Porque o corpo está recebendo calor e sua temperatura não está variando. Um corpo sólido está recebendo calor e sua temperatura não está variando, então está ocorrendo uma mudança de fase. Como ele é sólido e recebe calor, ele vai virar líquido. O nome dessa transformação é fusão, ok? Letra B, determine os calores específicos e latentes nas fases representadas no gráfico. Então a gente tem 3 fases, A, B e C. Então a gente vai calcular cada calor para cada uma dessas fases, tá? Na parte A do gráfico é um aquecimento, a temperatura sai do 0 até o 40. Então na parte A é um calor sensível, tá? Então vamos lá, na parte A do gráfico, respondendo a letra B, a gente tem envolvido um calor sensível, né? Porque está ocorrendo mudança de temperatura. Fórmula do calor sensível, mc delta θ. E essa parte é a parte que o corpo ainda está na fase sólida, tá bom? Então vamos tirar as informações do gráfico. Da parte A, o calor começou no 0, terminou no 400. Então foram fornecidas 400 calorias. A massa foi dada na questão 50. Calor específico é o que ele quer. E a variação da temperatura, ó, começou no 0 e terminou no 40. Então houve um aumento de 40 graus, portanto, a variação é 40 graus. Então fica 400 igual 50 vezes 40, vai dar 2.000, né? Vezes calor específico, que é o Czinho. Como eu quero saber o Czinho, o 2.000 que está multiplicando vai passar dividindo. Vou cortar 2 zeros aqui, né? Fica 4 sobre 20. Você pode simplificar por 4, dá 1 sobre 5. Então esse calor específico é 0,5. Unidade de medida de calor específico, calorias por gramas graus Celsius. Isso aqui para a parte A do gráfico, tá? Vamos fazer agora para a parte B. A parte B é quando está ocorrendo uma fusão. Se é fusão, mudança de estado físico, a fórmula é Kmala, tá? Então vamos lá. Quantidade de calor envolvido no processo B, né? Da parte B do gráfico, ó. Já tinham sido fornecidas 400 e ao final estava 500. Então, durante esse processo foram fornecidas 100, né? Se já tinham fornecido 400 e depois em 500, e não é porque foram fornecidos apenas 100 durante esse processo. A massa é a mesma, 50, e o L é o que a gente quer saber. O 50 que está multiplicando vai passar dividindo, né? Então, 100 dividido por 50 vai dar 2. Unidade de medida de calor latente é calorias por gramas. Beleza? E para finalizar, a parte C do gráfico é quando a substância já está no estado líquido, né? E é um calor sensível porque é um aquecimento, né? Então a gente olha para cá, parte C do gráfico, ó, ocorre variação de temperatura, portanto é a fórmula do Ki-macete. O calor trocado nesse processo, ó, ela começou, estava em 500, terminou, estava em 600, porque foram fornecidos durante esse processo 100 calorias. A massa continua 150, Czinho que a gente quer descobrir, e a variação da temperatura começou em 40 e terminou em 80. Então, a variação foi de 40. Tá? Então, fica 100, 50 vezes 40, a gente já viu que dá 2.000, vezes o Czinho. Então, o Czinho é 100, 2.000 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, fica 1 sobre 20. Se a gente fizer essa conta, vai dar 0,05 unidade de medida de calor específico, calorias por gramas graus Celsius. Beleza, gente? Era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.